O setor do agro avalia, então, que as tarifas de Donald Trump podem abrir oportunidades. Mas será que o otimismo supera o pessimismo nesse caso? E o nosso entrevistado é o professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues, lembrando, ex-ministro da Agricultura aqui do Brasil. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela sua gentileza por estar aqui conosco. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado a você, Tânia. Muito obrigado. Bom, e essa pergunta que eu fiz na abertura, eu passo, claro, para o senhor, professor. É muito otimismo do ministro da Agricultura ou isso realmente leva àquela discussão de que na crise surge a oportunidade, professor? Tiago, eu penso que há uma palavra central nessa conversa que é relatividade. Colocou-se uma tarifa para nós, tarifa sempre piora em relação à não tarifa. Porém, todo mundo tem a mesma tarifa. Os nossos concorrentes têm a mesma tarifa. Austrália, Argentina, a mesma tarifa que a gente. Então, do ponto de vista de concorrência, nós não perdemos oportunidade. Então, relativamente, não foi ruim para nós. Embora a tarifa aumentada, no caso específico, para a gente, seja chato. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ainda na tua pergunta. Acho que esse processo todo que o presidente Trump está desenvolvendo vai mexer muito no mundo inteiro, criando novas alianças entre países e grupos de países. Isso é um novo mundo com geopolítico e comercial. E dá uma oportunidade para nós, aqui eu confio plenamente no que diz o ministro Fávaro, dá uma oportunidade para a gente de a gente se colocar nessas novas alianças. Por exemplo, Tiago, a União Europeia estava resistindo a fazer um acordo com o Mercosul há muitos anos. Não tinha interesse. De repente, uma tarifa deles ficou de 20% dos Estados Unidos, vai ter que ter uma retaliação, ficou interessante fazer um acordo com o Mercosul. Então, nesses novos arranjos mundiais, o Brasil pode ter oportunidades interessantes a serem exploradas. Tem que ter, como foi dito aqui agora pela Deise, que tem que ter muito trabalho, muita negociação, muita paciência e buscar esses acordos factíveis. E aí sim podemos ter vantagem. Mas, de qualquer forma, não vejo grandes prejuízos, salvo, Thiago, para produtos em que não temos concorrência. Por exemplo, suco de laranja. Nós somos o único exportador de suco de laranja dos Estados Unidos. Aí vai ter uma tarifa que vai prejudicar o nosso processo nessa cultura, nessa atividade. Mas, de maneira geral, em termos relativos, não perderemos muito, não. Professor, vou chamar os nossos comentaristas, então, a Deise Ciocari e também o Cristiano Vilela. Sua pergunta, Deise. Professor, boa noite. Eu queria saber se esse tarifaço do Trump, se ele impôs um novo estresse para essa ordem comercial global ou se ele abriu brechas. Eu queria saber se o senhor acredita que o agronegócio brasileiro, sobretudo nesses segmentos mais técnicos, ele pode se beneficiar desse redesenho como uma alternativa competitiva, ou se a gente corre o risco de repetir o papel de exportador de commodities sem valor agregado? Eu acho que há oportunidade, né? Mas, de novo, como a senhora mesmo disse há poucos minutos aí, há poucos segundos aí, tem que ter habilidade comercial, competência negocial. Acho que há espaço para isso. Obviamente, no primeiro governo Trump, o que ele fez? Que essa tarifa em relação à China, a China buscou outros mercados. E nós tivemos um crescimento espetacular de exportações para a China. Muito mais de commodities do que produtos de valor agregado. Mas agora, além da China, outros países asiáticos podem se interessar pela produção brasileira. E aí sim, com agregação de valor, sobretudo carnes, né? Carnes, bebidas, sucos, etc. Então, acho que há uma oportunidade, mas não está dada. Tem que ser negociada, conquistada. Então, há um espaço de trabalho muito importante e o Itamaraty tem competência nesse setor e o presidente e o ministro Fávaro também é muito bom nesse negócio. Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, o presidente americano tem sido bastante criticado no sentido de que estaria tomando medidas que talvez não entenda mais que o mundo mudou, que não vivemos mais aquele mundo dos anos 80, algo nesse sentido. Na sua visão, na sua experiência, essa afirmação é correta ou, eventualmente, o presidente americano está vendo alguma coisa que ninguém está conseguindo enxergar?
Cristiano, quando você fala em experiência, eu me assusto, porque a experiência me ensinaram uma vez que é a soma dos fracassos, viu? Você toma um copo de água, a experiência de levantar um copo de caco de vidro, é a experiência que você vai ter. Então, na minha velhice, eu diria isso. Realmente há um rearranjo global em que as grandes organizações multilaterais, a própria OMC, por exemplo, e a própria ONU, perderam o protagonismo. Então, vai haver um grande rearranjo. O presidente Trump está cumprindo o que ele prometeu na campanha eleitoral. A América, antes de tudo, América first. E aí vai haver esse processo inicial com provável inflação nos Estados Unidos. Inflação essa deve ser compensada no tempo com novas indústrias, novos empregos e, portanto, uma demanda bem articulada. Então, haverá, penso eu, Cristiano, um reordenamento dos preços nos Estados Unidos e, por consequência, no mundo inteiro. Acho que é uma confusão, mas é uma confusão que pode ter resultados positivos para todo mundo. Ô, professor, a grande discussão é se o Brasil deve recorrer à própria Organização Mundial do Comércio em relação a essas tarifas. E há uma leitura, porque comparando com os outros países, a própria União Europeia, o Brasil ficou com 10%, ou seja, os países ficaram com 25%, 40%, 50%, 60%, muito mais. O senhor acha que seria um erro o Brasil não recorrer, mesmo sendo uma porcentagem menor na comparação com os outros países? Eu sei que o senhor não gosta, mas no auge da sua experiência, qual que é a avaliação? Tiago, eu acho que recorrer não faz mal nenhum. Como a gente fala na roça, que a bunda não prejudica, tá certo? Eu acho que não faz mal nenhum recorrer. Acho que a OMC perdeu o protagonismo. Então, acho que vai haver uma enxurrada de reclamações na OMC que vai afogar a instituição em termos de trabalho e demandas de soluções. Então, eu acho que pode recorrer, talvez deva recorrer, não é nenhum problema recorrer. Mas o Parlamento brasileiro aprovou entre anteontem e ontem uma regra nova de reciprocidade que nos livra da obrigação de recorrer. Podemos negociar, trabalhar à margem do OMC. Então, eu acho que devia recorrer, deixa lá a empada esquentando no forno, enquanto vamos negociar com muita paciência e habilidade uma revisão do acordo naquilo que nos interessa. Sempre com essa visão. Em termos relativos, não foi ruim para o Brasil. Em termos absolutos, para isso aquele produto, é ruim. Mas em termos relativos, estamos numa posição boa. Ô, ministro, aproveitando a sua participação aqui, eu queria uma análise mais geral sobre o próprio agronegócio, né? Claro que não sabemos ainda qual vai ser o impacto de todas essas tarifas no mundo, como é que vem a questão global, tem gente fazendo uma leitura que mais produtos chineses podem invadir o Brasil, mas fazendo a leitura do agro, clima, a temperatura, a super safra, se vai ser realmente uma super safra e também os desafios do próprio Plano Safra, né, para financiar essa agricultura aqui no Brasil. O senhor faz alguma previsão para esse ano, para metade, para o fim, vamos dizer assim? Tiago, essa pergunta dá margem a uma palestra. Eu não quero tomar o seu tempo com uma palestra muito grande aqui. Da palavra para velho, tem essa complicação. Tem tanta história para contar que eu vou tomar muito tempo. Mas vou tentar resumir. Eu estou convencido, qualquer que seja o desdobramento desse processo comercial e geopolítico, qualquer que seja o desdobramento, há uma circunstância óbvia, que eu estou chamando, viu, Thiago, de os modernos cavaleiros do apocalipse que afetam o mundo inteirinho. E que são segurança alimentar, transição energética, mudanças climáticas e desigualdade social, que é um tema central e pouco tratado por governos do mundo inteirinho. Esses 4 cavaleiros do apocalipse destroem a paz universal, destroem a democracia no mundo. Então é preciso eliminá-los. Talvez pela boca torta com o uso do cachimbo, eu estou certo que quem vai resolver isso é o agro tropical do planeta. A faixa tropical, pega a América Latina, a África subsaariana e parte da Ásia, é onde tem terra para aumentar a produção e a produtividade é baixa. Então tem que criar uma estratégia para essa área territorial do mundo se organize para conquistar o mundo inteiro em termos de alimento, energia, fibras, gerando emprego de maneira sustentável, mudança climática. E o Brasil
desenvolveu, Tiago, meus amigos, ao longo dos últimos 30 anos, a única tecnologia tropical do planeta. Única tecnologia tropical sustentável. Os números não nos deixam mentir. Vou dar alguns números só para provar essa tese. Em 1990 até hoje, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 105%. Dobrou. E a produção cresceu 440%. Quase 4 vezes mais do que cresceu. E é isso. Tecnologia gerada aqui. Essa tecnologia aumentou a produtividade e aumentou o trabalho espetacularmente na agricultura. Mas melhor do que isso é o seguinte: hoje nós temos no Brasil cultivados praticamente 80 milhões de hectares com grãos. Na verdade, Thiago, são 60. Mas o Brasil é o único país do mundo que faz 2 e até 3 safras na mesma área no mesmo ano. Isso é um negócio inédito. Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, seriam necessários mais 123 milhões de hectares por essa safra, e não os 60 que nós temos hoje. Mas é mais do dobro do que temos hoje. Então, é sustentável mesmo a nossa atividade produtiva. Professor Roberto... Você pergunta esse ano. Temos uma safra grande esse ano, mas temos a COP30. Então, a minha tese é que temos que apresentar ao mundo, na COP30, essa capacidade técnica de produzir sustentavelmente, mostrando modelos tropicais sustentáveis que podem ajudar o mundo inteiro na alimentação e energia e, com isso, criando um espaço maior para o Brasil no agro global. Professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, o senhor é sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan, voltaremos a nos falar sempre. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza e até a próxima, professor. Muito obrigado, conte comigo sempre. Obrigado a todos. Muito obrigado. Boa noite.